ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A ADPF, de todas as ações do controle de constitucionalidade, é a única que está tratada em uma lei diferente, que é a Lei 9882 de 99. Nessa lei há todo o procedimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Na ADPF, o objetivo é atacar tudo o que não é atacável pelas demais normas, pelas demais ações do controle de constitucionalidade, ok? Então, desde isso daí decorre a sua primeira característica principal, o caráter de subsidiariedade. Na ADPF, é possível, por exemplo, você verificar a constitucionalidade de uma lei municipal em face da Constituição Federal, um direito pré-constitucional em face da Constituição vigente. Por quê? Porque normalmente isso é impossível em ADI, porque no caso da ADI, a Constituição a ser verificada é a Constituição que estava vigente durante a égide da lei verificada. Por exemplo, se você ataca uma lei de 1970, você verificará a constitucionalidade de acordo com a lei, com a Constituição vigente em 1970, tá? Se você vai verificar uma lei de 1940, você verificará a Constituição da época de 1940. Por quê? Porque não tem como o legislador ferir a constitucionalidade com uma determinada lei de acordo com a Constituição futura. Como é que ele vai ferir a constitucionalidade da futura Constituição? Então, por isso, é impossível verificar a constitucionalidade de uma lei de acordo com outra Constituição em sede de ADI. Mas em ADPF é possível e é muito importante. Isso aconteceu no caso da lei de imprensa, tá? Que não se sabia se essa lei, por exemplo, de 1967, ela foi ou não recepcionada pela Constituição de 1988. E no caso, sim, o que aconteceu é que foi declarada que aquela norma, aquela lei de imprensa, ela não foi recepcionada pela Constituição de 1988 devido a uma diferença de clima, né? Se ali era ditadura, a Constituição de 1988 ela surgiu numa democracia. Então a DPF ela pode ser autônoma, dirigida diretamente para o STF ou incidental. Na incidental, ela é considerada um controle difuso diferido, mas não é a mesma coisa que o controle difuso. Por quê? Vamos lá. Na DPF, no caso autônoma, o legitimado do artigo 103 e sempre os legitimados do artigo 103 serão os mesmos para as ações do controle de constitucionalidade, tá? Concentrado. No caso da DPF, há uma pequena diferença que além dos legitimados do artigo 103, também é legitimado o Procurador-Geral da República, no caso da ADPF incidental. Na autônoma, o pessoal, né, aquele rol presente no artigo 103, vai propor uma ação diretamente perante o STF para que ele declare se aquela norma é constitucional ou não, tá? Se ela fere ou não o preceito fundamental. E no caso da incidental, o que vai acontecer é que, diante de um processo, a parte pode procurar o Procurador-Geral da República para que ele proponha a ADPF. Na ADPF incidental, o que é necessário é que aquele caso, tá, ele transcenda, tá? Não, ela tem uma semelhança muito grande com a repercussão geral do recurso extraordinário, porque aquela norma ou naquele processo é necessário que o caso transcenda, haja uma transcendência econômica, social ou política que venha a afetar toda uma sociedade. E nesse caso, barulho, não repare, isso é vídeo caseiro. E nesse caso, o que acontece é que, sendo a ADPF incidental, haverá a chamada cisão vertical da competência, ou seja, o processo que tramita, digamos, na primeira instância, ele vai ser suspenso até que a ADPF proposta em face daquele processo seja julgada, e aí sim, uma vez julgada, aquele processo terá o seu deslinde final, porque apenas após a decisão do STF, aquele processo vai poder voltar a correr.
A cisão vertical da competência significa que ele sai da primeira instância, por exemplo, e vai para o STF, tá? Não é um porquê? Porque não é um recurso. Então, não está ferindo exatamente a jurisdição. Ela está simplesmente, aquela ação está sendo proposta no local correto, que é o STF, tá? Mas assim, em resumo, a DPF, ela tem o seu caráter subsidiário, tá? Depende, o outro requisito é que a norma a ser atacada, aquele caso, ele tenha uma transcendência relevante do ponto de vista econômico, social ou político. Então, gente, não é qualquer norma da Constituição que é preceito fundamental. Algumas normas, por si, já foram consideradas pelo STF como preceito fundamental, como a questão principiológica da Constituição, os princípios, a parte do artigo 5º, mas não necessariamente toda norma vai ser um preceito fundamental. Então, fique claro que o caráter de subsidiariedade e a relevância são requisitos da DPF, que é a ação que vai servir para atacar tudo que as demais não atacam, como eu brinco, o vestidinho preto do controle de constitucionalidade ou a periguete ou perigueto do controle de constitucionalidade, que faz tudo o que as outras ações não fazem. Se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal, clica nesse sininho para receber novas notificações. Esse canal é sempre atualizado com vídeos relacionados à monografia, direito constitucional e direito internacional. Muito obrigada!